17, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Glória a Deus. Capítulo 17, irmãos. Oh, glória a Deus. Versículo 32 é um texto muito conhecido da igreja, mas de muita importância para esse tempo, para nossas vidas na presença de Deus. Hoje nós estamos aqui, irmãos, num culto de família. Daqui a pouquinho nós vamos orar por aqueles irmãos que talvez tenham enfrentado lutas na sua família. Está aqui essa noite colocando o seu filho, a sua casa, aquilo que você precisa da parte de Deus. Veio justamente para isso esta noite, para interceder em prol da sua casa. Vamos orar por você também. Glória a Deus. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Só esse versículo, irmãos, para a glória de Deus, verso 32 do capítulo 17 do livro de Lucas. Eu quero ler com a igreja. Diz assim o texto da palavra de Deus, só o versículo 32: Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler novamente? Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode se assentar na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero a atenção dos irmãos. Essa noite eu quero falar algo, irmãos, muito importante. A palavra que nós vemos aqui esta noite, ela vem com uma advertência séria de Deus, dirigida a nós para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo na terra. Observamos a palavra e percebemos aqui que Deus, com o seu amor, antes de Ele mandar qualquer sentença, antes de Ele fazer qualquer cobrança, Ele dá sempre uma palavra de socorro, uma palavra, aleluia, de segurança, e uma palavra que vai prover um certo escape para nossas vidas. Mas a Bíblia vai mencionar, meus irmãos, o texto vai dar-se início lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, e no versículo 5, quando a Bíblia diz que esse moço, por nome de Ló, tinha saído juntamente com seu tio Abraão da terra da onde eles pertenciam, e eles estavam indo para uma terra de uma promessa que Deus havia feito para Abraão. Mas lá no meio do caminho, a Bíblia diz que aconteceu uma adversidade. O rebanho cresceu, havia muitos animais, de forma que a passagem era pouca, de forma que os pastores começaram a entrar em contrito um com o outro. E de repente a Bíblia diz então que Deus, Ele agora resolve fazer uma separação. A Bíblia vai dizer que Ló, que andava com Abraão, tinha ovelhas, vacas e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque era muita a sua fazenda, e não podia morar em um mesmo lugar. Então o texto vai dar a ideia de que, claro que Ló estava debaixo da bênção que provia de Abraão. E ele, como subordinado, como talvez um servo de Abraão, alguém que havia sido separado para estar com o tio, ele tinha meramente que reconhecer a soberania de quem era constituído por Deus para que o quê? Ser o dono ou o herdeiro da promessa que Deus havia feito. Mas a Bíblia vai dizer, a tradução, que Ló, ele não parece dar-se conta de que as suas bênçãos eram estritamente devido a Abraão. Ele não tinha nenhuma comissão em si, mas por ter algumas coisas, por ter possuído pelo meio do trajeto a prosperidade dos animais crescer, o rebanho ficar maior, ele então agora começa a entrar em atrito com o seu tio. As propriedades do mundo geralmente causam problemas.
Inclusive, como aconteceu aqui, houve lutas na igreja. Ou seja, de fato a igreja daqueles dias era quem? Simplesmente as duas famílias, a família de Ló e a família de Abraão, que ainda conhecia a grandeza e o poder de Deus. Então houve luta entre os pastores de gado de Abraão, e os pastores de gado de Ló, os cananeus, os fariseus, e habitavam então na terra. Agora a luta, não produziu mundanismo em Ló, mas produziu o quê? Fé em Abraão. Olha a certeza. A Bíblia diz que Deus, com o seu amor, com a sua bondade, e Abraão acreditando na palavra que Deus tinha dito para ele: pode ir para essa terra que eu vou te mostrar, porque lá farei de você uma grande nação. Então ele não se preocupou. A Bíblia vai dizer que uma das coisas belas que Abraão lhe fez, quando ele está lá com o seu sobrinho vivendo essas questões, sabe o que ele fez? A primeira coisa que honrou a Deus, ele deu o seu direito. Ele disse: pode escolher, pode ver para onde você quer ir, não me importa qual vai ser a sua decisão. O importante é saber que eu estou debaixo da bênção de Deus, e se eu me mandar para uma terra seca, ela vai brotar. Se não tiver pasto verde, vai começar a ter. Se não tiver água, Deus vai trazer água para os meus animais, porque eu estou debaixo da promessa que o Senhor me fez. Então Abraão tinha uma visão espiritual, e ele não se corrompeu. Aquela dificuldade não gerou para ele um mundanismo, uma incerteza no seu coração. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele permaneceu acreditando na palavra de alguém que havia dito para ele: você vai habitar numa terra o qual eu preparei para você estar em segurança. Aleluia. Então a luta, meus queridos, dos pastores, essa luta produziu muitas dificuldades naquele dia. Então Abraão disse a Ló: ora, que não haja agora contenda entre mim e os teus pastores, e os teus meus e os teus, porque somos irmãos. Aí a Bíblia vai dizer que a inclinação para Sodoma está começando a exercer o quê? A influência no coração de Ló. Essa inclinação exige os seus direitos, ou seja, pode escolher para si o acaso mesmo, o que significa confiar em Deus para fazer a escolha. Se ele tivesse dito para o seu tio Abraão: olha, meu tio, eu respeito o Senhor, eu sei que eu estou aqui porque o Senhor me trouxe até este lugar, então dependente do que o Senhor escolher, eu vou estar em paz, porque no entanto eu estarei de paz, de uma obediência, e de uma certeza que até que Deus cuidou da minha vida, Deus vai continuar cuidando. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquilo começou a influenciar a vida dele para quê? Olha o que a Bíblia vai dizer: não é esta toda a terra diante de ti, rogo-te que separe de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, ireis para a esquerda. Isso aqui foi o quê? Uma prova tanto para Abraão como para Ló. Tem horas que Deus coloca a gente na prova. O que você vai escolher? A Deus, ele fica te avistando. E quantas vezes o ser humano, na sua fraqueza, ele sempre vai escolher o caminho mais fácil. Ele sempre vai escolher um caminho que satisfaz o seu coração, a sua visão, que satisfaz o seu direito. E a Bíblia vai dizer que Ló entrou por esse caminho quando ele olhou para os pastos verdes. Ele olhou para as campinhas que tinha água. Ele olhou para o estado que agora o seu rebanho seria fato. Ele nem se importou com a promessa que estava sobre a vida de Abraão. Ele disse: não importa, eu irei ali para o lado de Sodoma. Ô irmão, coisa difícil é escolher alguma coisa para os olhos. Aparentemente era confortável, aparentemente era o sucesso, mas a Bíblia vai dizer que lá na frente ele começa a sofrer um aperto muito grande, porque a Bíblia vai dizer que Ló então levantou os seus olhos e viu todas as campinas do Jordão, que era de toda ela bem regada, antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra.
era como o jardim do Senhor e como terra do Egito na direção de Zoar. Agora a cobiça dos olhos foi algo que entristeceu a Deus. O caminho da facilidade, não, por aqui vai dar certo, aparentemente vai dar, é o caminho do sucesso, é o caminho dos olhos. A Bíblia diz que então Ló escolheu para si toda aquela planície do Jordão e partiu Ló para o oriente e se apartaram um do outro. O que isso acontece? Ló não parece dar-se conta, assim como não se dão conta a maioria daqueles que foram abençoados por Deus por causa de Abraão. Oh irmãos, aleluia, ele devia dizer a Abraão que tudo que o patriarca dissesse seria o que ele desejava, ou seja, em lugar disso, Ló fez a sua própria escolha como um futuro que demonstraria, escolheu muito imprudentemente quando se separou de Abraão. Sabe o que aconteceu com ele? Se separou debaixo da bênção que Deus dava para ambos quando o rebanho estava crescendo. A Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, meus irmãos, em Sodoma, ele começa a viver um momento de prova, de luta, porque os homens daquela cidade eram cruel, eram pagãos, eram homens que pecavam contra Deus, eram homens que não tinham o temor de Deus, que era abominável aos olhos de Deus. E a Bíblia diz então que Deus olha para aquela situação e ele fala para Abraão: olha, eu vou destruir a cidade de Sodoma. Mas a Bíblia diz assim, que quando Deus começa a conversar com Abraão, Abraão ainda misericordioso por amor ao sobrinho que estava lá naquelas terras, ele olha para Deus: Senhor, o Senhor vai destruir os justos com injustos? Se porventura tiver alguém justo lá, o Senhor vai destruir? E Deus disse: não, se tiver um justo lá, eu não vou destruir, eu vou tirar a insegurança. Oh irmãos, eu fico avaliando as oportunidades que Deus dá, os sinais que Deus manifesta para a igreja dele nesses dias, porque agora também nós temos livre-arbítrio para escolher o que é que nós queremos para a nossa vida. Queremos eternidade ou queremos a destruição? Queremos salvação ou queremos a condenação da alma? Queremos comer o melhor desta terra ou queremos viver uma vida debaixo de miséria, de uma sentença o qual o inimigo tem traçado para muitas vidas nesta última hora aqui na terra? Só que a Bíblia vai dizer que Ló, e justamente com a sua família, foi cercado de muitos privilégios, meus irmãos. Por quê? Quando a cidade de Sodoma, Deus olha para aquele povo e resolve destruir aquela população, aleluia, Deus falando com Abraão, a Bíblia diz que Abraão fez o quê? Começou a orar pela sua família e pedir o livramento. Que privilégio tem alguém aqui esta noite que tem uma mãe de joelho dobrado, que tem um pai de joelho dobrado, que tem a esposa que vive de joelho dobrado, clamando pelo Senhor e pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Que privilégio tem alguém que tem parente crente que está intercedendo pela tua vida e pedindo: Senhor, o Senhor vai destruir? Não, dê uma oportunidade. A Bíblia diz que quando Abraão estava orando, Deus começou a mover as suas mãos para tirar Ló daquele lugar. E o privilégio foi tão maravilhoso que a Bíblia vai dizer que Deus então envia uma mensagem para Ló dizendo: escapa-te pela tua vida, vai para as campinas, vai para os montes para que viva, porque essa cidade eu vou destruir. Mas a Bíblia diz que antes de sair, Deus entrega uma palavra para ele dizendo assim: não olhes para trás, não olhes para trás, bendito é o Senhor. Eu tenho algo, eu tenho livramento, mas olha para mim como Senhor da sua vida, porque as demais coisas quem vai fazer sou eu. Então a Bíblia vai dizer que o privilégio foi tão maravilhoso que ele não recebeu lá um carteiro, um mensageiro. Não, o privilégio foi tão glorioso que ele foi advertido pelos anjos.
Deus enviou os seus anjos ali para falar com Ló. Glória a Deus. E não olhes para trás, era a mensagem. Só que tem uma coisa, quando a Bíblia chama atenção para nós lembrar da mulher de Ló, ela estava incluída no meio dos 4 integrantes que Deus tiraria dali para levar para o lugar do livramento. Mas o que acontece com aquela mulher? Quando a Bíblia manda nós olhar e lembrar dessa mulher, nós vamos lembrar dela com um aspecto não muito maravilhoso, porque ela vai representar 2 classes de pessoas: os que são gratos e os que são ingratos. Porque ela tinha possibilidade de chegar a um lugar seguro sem olhar para trás. Sabe por quê? Porque ela poderia muito bem dizer no seu coração: tá certo, entramos em Sodomas, construímos um grande patrimônio, só que tem uma coisa, quem fez tudo isso na nossa vida foi Deus. O Deus que deu, continuará dando. O Deus que fez, continuará fazendo. Aqui tem momento na nossa vida que quando as coisas estreitam, parece que Deus está no negócio. Não, Ele está forjando o nosso caráter, Ele está preparando a nossa vida, mas Ele vai concluir o projeto, porque Ele é maravilhoso. Agora, o que não pode acontecer, irmão, é nós olhar para trás e deixar de olhar para quem é o doador de todas as bênçãos. Mas a mulher começa a ser lembrada de uma forma muito terrível, porque olha, o marido justo, Deus tirando dali, os parentes crentes orando por ela, advertida pelos anjos para sair para uma fuga apressada, e a Bíblia diz assim que ela até iniciou o percurso. Agora está aqui o perigo. Agora está aqui o perigo para alguém que só começa e não termina, para alguém que é chamado e não deixa Deus completar a obra na vida e começa a fugir daquilo que é o caminho que o Senhor traçou, que o Senhor mostrou, que Deus falou, e muitas vezes nós voltamos atrás das nossas decisões e muitas vezes somos causadores de dores para a nossa vida. A Bíblia diz que uma das coisas que cercou o coração daquela mulher, que entristeceu a Deus, foi a ingratidão. Quando nós somos ingratos com Deus, eita, a gente arruma um problema sério para a nossa vida. Por que ela foi ingrata? Porque a Bíblia diz que quando ela começa, ela inicia o percurso e começa a andar. De repente ela esquece da palavra que Deus havia dado para ela. Não olhe para trás, vai para o monte para que você tenha segurança lá em cima. Lá em cima o fogo não vai atingir a sua vida, lá em cima você vai estar livre desta condenação do fogo. Mas ela então, com o coração ingrato, ela olha para trás e perde todos os direitos que ela tinha da parte de Deus para o livramento. Irmão, isso aqui é Deus falando comigo, contigo que está aqui esta noite. Eu sei que as adversidades são muitas, eu sei que as aflições são tão grandes, eu sei que os momentos são de batalha, mas Deus está dizendo para o seu povo: olhai para mim, vós termos da terra, e serão salvos. O fogo está vindo sobre a terra, mas Deus tem um livramento para aqueles que estiverem aguardando na sua presença e na sua palavra. A primeira estágio da mulher, ingratidão. Não reconheceu a soberania de Deus, não lembrou do livramento que Deus já tinha dado lá atrás. Já era para ter morrido lá na mão daquele povo, quando Deus usa Abraão para entrar lá com seus servos e tirar eles lá do meio daquela confusão. Deus livrando e ela se esquecendo dos benefícios. A Bíblia diz que depois da ingratidão, ela começa a viver um sentimento que muitas pessoas têm hoje no coração. Qual foi? Ela amou mais o mundo do que a Deus. Amar o mundo mais do que a Deus, não faça isso. Portanto, se você tem um projeto da tua vida, se você quer fazer algo, coloca ele em primeiro lugar. Senhor, eu estou fazendo em teu nome, e no teu nome eu sei que o Senhor vai me dar, aleluia, proteção, o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me dar requisitos, o Senhor vai completar a obra, e eu vou chegar em segurança aonde o Senhor quer me colocar. Eu não sei aonde o Senhor vai, aleluia, realmente me levar, mas eu sei que tudo que o Senhor faz é perfeito e é para a glória do seu nome.
Essa que é perigosa, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, ó: quem ama mais o mundo do que a Deus, sabe o que faz? Se constitui inimigo dele. E a mulher ficou olhando para os bens, esqueceu da mensagem. E agora, quando ela começa a viver todas essas experiências, ela começa a sofrer o juízo de Deus sobre a sua vida naquele dia. Sabe por quê? Tudo que parecia ser de alegria estava tão perto da bênção, já estava tão perto da salvação, do livramento, porque já tinha iniciado o percurso, mas lá no meio do caminho olha para trás. Aleluia, ela perdeu o dia que era para ser de alegria, se tornou um dia de juízo. A Bíblia diz que novamente isso vai acontecer, porque vai haver uma diferença de quem serve e de quem não serve. Deus vai separar daqui a pouco o seu povo, os seus escolhidos, e há uma necessidade de cada um de nós aqui esta noite olhar para dentro de nós, examinar as nossas vidas e ver de que forma nós estamos nos posicionando para esse encontro na presença de Deus. Eu aconselho você que veio até aqui, não olhe para trás. Está difícil, mas marcha. Está difícil, mas abraça a tua cruz e continua caminhando. Você vai trocar a tua cruz por uma coroa. Você vai ter recompensa de Deus daqui a pouco, porque nós também estamos debaixo de uma promessa de novo céu, de nova terra, o qual Ele foi preparar para nos tirar do meio de uma sentença que esse mundo vai viver. Quando? O profeta profetizou dizendo assim, ó: o dia do Senhor vem ardendo como fogo, e de forma que não vai ficar o quê? Nem raiz e nem ramo. Mas eu disse aqui outro dia, mas já há uma profecia da boca de Isaías dizendo que Deus vai coroar a cabeça da igreja que venceu, da igreja que marchou, da igreja que confiou, da igreja que não olhou para trás, da igreja que não deixou de servir a Deus no meio das adversidades, mas ficou posicionada, esperando uma palavra que vinha do céu para a sua vida. Oh, irmãos, temos que cuidar com o nosso sentimento, porque no meio de uma luta, no meio de um conflito, bate tanto sentimento no nosso coração, e o inimigo usa de estratégia para tirar a bênção de Deus das nossas mãos. Mas a Bíblia vai dizer que quem lança a mão no arado não deve olhar para trás, mas deve olhar para quem te chamou, te constituiu, e você tem que fazer aquilo que Ele determina, porque dentro deste propósito tem livramento de Deus. O dia de juízo, ou seja, o dia de alegria, se transformou num dia de juízo. O dia que era para ela se alegrar junto com a família lá em cima, já no monte, né? Livre, olhando para baixo, vendo o fogo queimar, mas bem segura lá, protegida naquelas campinhas, ela se torna uma estátua de sal. Mas eu fico muito triste quando eu lembro disso, irmão. Eu imagino Ló caminhando com as filhas, né? E escutava o passo de todo mundo andando, segurando na mão do outro, o anjo segurando na mão, e de repente parece que não escuta um barulho, está faltando um passo de alguém. Eu me preocupo, irmãos, porque talvez naquele dia, aleluia, a Bíblia diz que dois vai estar no campo, um vai ser tirado e o outro vai ficar, dois vai estar numa cama, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. O que isso representa? Um serve e o outro não serve, um entrou pela porta e o outro esperou a porta fechar. Um vale de indecisão que pode trazer juízo e dificuldade sobre a vida do ser humano da presença de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele estava perto do livramento e desprezou, sabe o que? A graça. Esse é o perigo da igreja. Não tem ninguém que não está sendo avisado. Não. Hoje, as redes sociais, se você abrir, vai ter mensagens para todo tipo. Se você for pela rua, sempre tem alguém entregando um folhetinho para você. Olhe para Jesus, prepare a tua vida. Jesus está voltando, Ele vai trazer juízo sobre a terra. Tem alguém evangelizando, as rádios estão falando, as trombetas estão tocando, e quando alguém não fala, a natureza fala. Vem um vento, destrói tantos lugares, vem uma enchente, inunda tanta cidade. A voz da natureza está bradando. Deus
misericórdia que Deus tem dado nesses dias e deixando escapar essa oportunidade. Leia a Bíblia, irmãos. Todos nós temos o direito de escolher. Então a Bíblia vai dizer que ela perdeu a vida bem perto de ser livre. Perdeu a oportunidade de ser salva, porque estava, meus irmãos, sem observar aquilo que era a vontade de Deus. Agora, o que Deus quer falar conosco aqui esta noite? Cuidado com a sua forma de viver, com as suas escolhas, com aquilo que você acha que é direito seu. É muito melhor dar o direito. É muito melhor pegar o exemplo de Cristo Jesus. Ele era Deus, Ele era Senhor, não usurpou os seus direitos, mas a Bíblia diz que Ele recebeu glória no céu. A igreja que está assim na presença de Deus, cuida, aleluia, a forma de você obter lucro, de você ter uma vida de sucesso, porque o maior sucesso do homem ainda é a presença de Deus, ainda é ter o nome escrito no livro da vida, ainda é ser convidado para a festa das bodas, que daqui a pouco vai ser realizado, ainda é voltar a Deus para estar livre para sempre naquele dia diante do Senhor. Eu vou dizer para os irmãos que as pessoas hoje muitas vezes vai deixando a oportunidade passar e pensando que o amanhã vai chegar e muitas vezes não chega. Essa semana eu visitei uma senhora no hospital. E quando eu cheguei lá, eu falei muito para ela sobre Jesus e disse para ela assim: minha irmã, a senhora já entregou a vida da senhora para Jesus? E ela disse assim: olha, irmã, eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. Automaticamente eu baixei a minha cabeça, ungi ela, orei por ela, entreguei ela nas mãos de Deus. E sabe o que ela falou para mim? Fica tranquilo, pastor, eu vou sair daqui e o senhor ainda vai lá em casa para tomar um café. Eu disse: pois é, se Deus preparar eu vou. Mas hoje eu recebi uma notícia que ela já partiu para a eternidade e não está mais entre nós. Então, meus queridos, é muito difícil. Ela disse: eu já tenho a minha escolha e eu respeitei. Eu respeito a decisão, Deus também respeita. Só que tem uma coisa: hora que o tempo acaba, hora que chega o momento de passar assim um tracinho na conta para fazer a soma, vamos ver o que está restando para nós. Por isso, queridos irmãos, que nós temos que observar o nosso hoje, cuidar das oportunidades, abraçar com a palavra de Deus e lembrar que Ele está tocando uma trombeta, está anunciando o livramento, está anunciando que o mal está chegando, mas Ele tem a porta de escape para quem entrar por ela, e nós precisamos fazer essa escolha, porque o dia vai chegar em que nós não teremos mais possibilidade de escolher. Quem sabe a mulher pensava assim: não, já cheguei até uma parte do caminho, não tem nenhum problema eu dar uma olhadinha para trás, afinal eu estou a última da fila, ninguém nem vai notar. É o descuidado, é as mínimas coisas. Não, vou parar só um pouquinho da oração, vou parar só um pouquinho do meu temor, eu vou mudar só um pouquinho, eu vou sair só um pouquinho da obra, eu vou chegar lá também. Ô irmãos, tem momentos que Deus move situações, Deus vai colocando situações diante de nós para nós entender que só vai estar debaixo da bênção de Deus se estiver realmente andando com Deus. Hoje eu avaliava, até comentei com o presbítero Wilton ali, o diácono Wilton, o presbítero Wilton já daqui a pouco, que o povo de Israel, Deus, para não deixar eles acomodados, a nuvem se movia. Eles tinham que andar debaixo da nuvem. Se ficasse parado, né, irmão, o sol queimava eles. Então eles tinham que estar sempre andando. A nuvem andava, eles andavam. A coluna de fogo andava, eles andavam. Isso significa, irmão, Deus manda nós continuar caminhando em meias provas, porque debaixo da prova também tem proteção. Debaixo da perseguição Ele vai guardar a nossa vida. Debaixo daquilo que nossos olhos não estão avistando, vai começar a brotar alguma coisa e o nome dele vai ser glorificado. Irmãos, Ele fez a promessa. Todos poderiam ter chegado em segurança, mas só chegou 3: Ló,
e as suas 2 filhas. Sabe por quê? Eles apressaram em obedecer a voz daquele que falou: não olhes para trás. Hoje o nosso maior erro talvez não é nem só olhar para trás. Eu vejo que o inimigo está tão astuto que a gente está olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para aquele que está fraco, olhando para aquele que pecou, olhando para aquele que está desistindo, enquanto a Bíblia diz que nós deveríamos estar olhando só para quem? Para os santos, para aqueles que dão exemplo. Eu quero ser exemplo dos fiéis, eu quero ser igual àquela irmã que é santa, aquele irmão que quero viver isso na minha vida, irmão. Quando nós estamos assim, ou quando nós não temos motivo nenhum para olhar para alguém, a Bíblia vai nos convidar a olhar, sabe para quem? Para quem é perfeito, para quem é santo, que não tem mácula, que não tem defeito, que ninguém pode acusar de nada, o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele diz assim: olhai para mim e aprendei de quem? De mim. E sabe que ele vai se fazer isso para encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. Então ele já nos deu a receita. Para onde nós estamos olhando? Qual é o nosso tipo de olhar? De que jeito nós estamos olhando essa palavra? Eu digo assim: aleluia, aquela irmãzinha ficou lá no hospital uns 4 dias. Passou a minha visita, depois foi um outro casal de irmãos obreiros daqui, depois deve ter passado mais uns 4, 5 irmãos ali. Enfim, Deus preservou ela muitos dias lá, para ela chegar a se entregar para Deus, abrir o coração. Mas era naquele dia que eu fui, pelo menos ela disse: não, eu já tenho a minha escolha, já fui batizada, já tenho a minha religião. Eu disse: moça, não vim falar de religião, eu só vim falar para a senhora que Jesus te ama, que Ele está preparando tudo isso aqui, permitiu a senhora chegar aqui para nos trazer aqui, para te apresentar uma porta de liberdade, uma porta de vida eterna por amor à tua alma. Ô irmãos, vamos olhar para Cristo Jesus, fazer boas escolhas, independente de qualquer situação. Ah, pastor, mas será que eu tenho que dar meu direito para mim ser abençoado? Dê o seu direito, não tem problema não. Ah, se alguém quiser ir na frente, deixa ir na frente, não tem problema não. Baixa a tua cabeça, só vai andando com Cristo, caminhando com Ele, ouvindo a voz do bom pastor, porque Ele vai te levar a águas, aleluia, tranquilas. Vai refrigerar a tua alma, vai te colocar no lugar seguro, porque nós estamos debaixo da promessa do Mestre. O maior erro, irmãos, é ficar embaraçado com as nossas decisões. A mulher tinha tudo para estar debaixo da bênção de Deus. Agora a Bíblia vai dizer aqui que quando nós somos chamados a atenção, e uma advertência séria para nós nesses dias, através desse versículo, aleluia, o que vai dizer isso aqui: qualquer que procura salvar a sua vida, perderá, e qualquer que perder a sua vida, salvará. Tem alguém que olha para nós e diz assim: vocês estão perdendo tempo, vocês não é nem felizes, está perdendo a vida. Não tem problema, porque quem perder vai achar. Agora quem acha que está ganhando, que está feliz, vai chegar no dia do juízo, em que aí, meus irmãos, não tem para onde nós escaparmos. E o que mais, irmãos, isso aqui é confrontante, é triste de anunciar. Eu até não gostaria de falar, mas eu quero dizer: não vai escapar ninguém desse dia. Nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre, nem os mais novos, nem os mais velhos, nem os mais favorecidos e nem os menos favorecidos. Não tem classe de pessoa, não tem do maior até o menor. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse dia, e esse dia vai chegar para todos nós, e temos que estar olhando para a palavra de Deus e dizendo: meu Senhor, eu quero fazer a melhor escolha. Não vou olhar para trás, vou deixar de ficar olhando do lado. Eu vou pegar um trajeto aqui, ó, é para lá que eu tenho que ir. Para lá tem palavra de vida eterna, para lá tem salvação, para lá tem livramento, é para lá que eu vou. Irmão, faça uma melhor escolha para a tua vida, e eu tenho certeza que as demais coisas Deus vai acrescentar. Foi por isso que ele falou: eu tenho uma preocupação, é que os
projetos da vida, as coisas dessa vida, muitas vezes está sufocando a nossa vida espiritual e nós não estamos percebendo. Mas tem uma receita na Bíblia para quem quer ser feliz, ter prosperidade, ter a vitória de Deus na vida, que eu acho lindo. E todo dia quando eu levanto, eu pego no meu coração aquela palavra que diz assim, ó: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas o serão acrescentadas. Então, irmãos, para onde vamos fugir dessa realidade? Não tem para onde ir. Pastor, eu quero a bênção para minha família, busco o reino de Deus. Eu quero a bênção para o meu filho, busco o reino de Deus. Eu quero saúde para mim continuar mais um pouquinho, para organizar a minha família, busque a graça de Deus sobre a sua vida, porque Ele acrescenta vitória sobre vitória, e aquilo que você não pode fazer, Ele faz para a glória do seu nome. Eu disse ontem para os irmãos que no Salmo número 37 diz que Ele dará todas as coisas. Ele não diz assim, eu vou dar alguma coisa. Não, tudo Ele pode acrescentar, mas nós que temos que fazer a escolha. No livro de Êxodo, a Bíblia diz que quando Deus olha para o povo, Ele falou o quê? Que vocês querem escolher? A bênção? Ou o quê? A maldição. Se quiser a bênção, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o entrar, bendito será o sair, e em todos os lugares será bendito. Mas se quiser a maldição, pode se esconder onde tiver, também ali será. Irmão, eu fico feliz, porque eu olho para a Bíblia e vejo um Deus amoroso, que não destrói ninguém. Ele dá oportunidade, Ele fala no coração, Ele chama para a presença dEle com amor, Ele cuida, Ele mostra o exemplo do seu sacrifício com muito amor. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que tem posto em Deus a sua confiança, e que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos olhar para Jesus? Quem quer olhar para Jesus? Quem precisa do livramento de Deus para a sua vida? Então vamos ficar firmes na presença do Senhor. Fique de pé um pouquinho, querido.